ousadia. Diz assim a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não foi certo os pregos furarem as mãos que formaram o mundo. E não foi certo o Filho de Deus ser forçado a ouvir o silêncio do Pai. Não foi certo, mas aconteceu. Enquanto Cristo estava na cruz, Deus cruzou os braços, virou as costas, ignorou os gritos de um inocente. Deus sentou-se em silêncio enquanto os pecados do mundo eram postos sobre seu filho. E ele não fez nada quando um brado, 1 milhão de vezes doloroso, ecoou no céu escuro. Deus meu, por que me desamparaste? Foi certo? Claro que não. Foi justo? É óbvio que não. Foi por amor? Sim. Foi por amor. Sabe, meu irmão, talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida em que parece que Deus cruzou os braços, parece que Deus silenciou para o teu clamor, parece que Deus não ouve os teus gritos, os teus gemidos por socorro. Parece que Deus resolveu silenciar de uma maneira tão suprema que você se assuste com esse silêncio. Talvez você olhe para a sua situação e diz, mas Deus não está fazendo nada. Talvez você esteja orando e parece que a tua oração ecoa só ali, no teu quarto. Parece que ela não passa do teto. E tudo o que você consegue dizer e pensar é que Deus te desamparou. Mas quando eu e você lançamos o nosso olhar para a história de Cristo, nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos que isso é mais uma sugestão do adversário das nossas almas para fazer com que a nossa fé seja minada, para fazer com que a nossa esperança seja detonada, para fazer com que a certeza de que amanhã pode ser diferente. É nisso que o adversário das nossas almas trabalha. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, baseado na minha própria experiência de vida, que com certeza vai servir para você agora. Não tenta entender o modo como Deus trabalha. Não tenta entender o jeito que Deus atua. Não adianta, meu querido. Você nunca vai conseguir entender a mente de Deus, porque ela é tão infinitamente superior à minha e à sua, que simplesmente nós vamos acabar pecando em tentar entender a mente do nosso Deus. Porque ao tentar fazê-lo, nós correremos o grande risco de julgar o Deus Todo-Poderoso e dizer que Ele está errado, e dizer que Ele é omisso, e dizer que Ele não se importa conosco, e dizer que Ele, não está nem aí para a nossa situação. Meu querido, não tente compreender os métodos do teu Deus. Sabe por que eu digo isso? Deus está falando, meu querido. Sabe por que eu digo isso? Porque se você olhar para a vida de Jó, você vai ver que Deus usou o próprio diabo para abençoar Jó. Jó tinha tudo. Era feliz, tinha família, tinha gado. Era um homem bem-sucedido. E o que Deus permitiu? Deus permitiu que o diabo fosse lá, tirasse tudo de Jó. Destruiu família, destruiu seus bens, tirou tudo e ainda fez com que Jó sofresse com uma doença terrível.
Mas quando você olha para o final da história de Jó, você vai compreender que Deus é esse que nós servimos. Não tenta entender as razões, não tenta entender os métodos que Deus usa para fazer você crescer forte. Não questiona isso. Aplica a tua vida em aumentar a tua fé. Aplica a tua vida, o teu esforço, o teu empenho em ser transformado pela palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que está consumado. A Bíblia nos ensina que eu tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia nos ensina através do próprio decreto de Jesus Cristo, se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 4, verso 4, quando depois de 40 dias de um jejum e de oração, ele é levado ao deserto e é tentado pelo diabo. E ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente olha ao nosso redor e a gente vê um monte de obesos. Obesos fisicamente falando, mas raquíticos em vida espiritual. Te alimenta da palavra. Aplica a tua vida em conhecer o teu Deus, em fazer aquilo que Ele diz que deve ser feito. Porque a palavra de Deus também fala que aquele que sabe o que deve ser feito, o bem que deve fazer e não o faz, já está pecando. E a Bíblia também nos diz, afirma, garante que eu e você fomos predestinados para Deus, por Deus. Que eu e você podemos muito mais do que simplesmente viver essa vida miserável que a gente vive, sem perspectiva alguma. A Bíblia afirma que eu e você temos valor para Deus, que eu e você somos propriedade exclusiva do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim sobre mim e sobre você, que eu e você somos raça eleita, que eu e você somos sacerdócio real, que eu e você somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que eu e você proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica com essa palavra, fica com essa certeza. E faz com que esse desânimo que sugere a você todos os dias que Deus te esqueceu, que Deus te ignorou, que Deus está em silêncio, que Deus te desamparou, que Deus não está nem aí para você, que Deus não se importa com você, que Deus não vê o que você está passando. Deixa essa sugestão para os filhotes do diabo. Porque você é filho do Deus vivo, meu querido. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus está ali, vendo tudo. E Deus é contigo para tornar o teu final, no mínimo, o dobro melhor do que o teu princípio. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus me leva a crer. A palavra de Deus me diz que é assim. E eu creio na palavra de Deus. E eu lanço essa palavra sobre a sua vida agora. O teu final vai ser o dobro melhor do que o teu início, meu querido. Creia.
Não desiste não. Não deixa de confiar e não deixa de acreditar. Porque amanhã, hoje à tarde, daqui 1 hora, daqui a pouquinho, aquela tua voz de lamento, de choro, de sofrimento, vai ser usada como um alto-falante para proclamar a virtude e a bênção de Deus, o favor do Senhor sobre a tua vida, a tua casa. Eu quero te estimular a fazer com que a tua fé cresça, aumente, não num pensamento positivo, mas numa palavra viva, eficaz, transformadora, porque é a palavra de Deus que nos transforma. Sê tu uma bênção e que o Senhor te abençoe. Fé e ousadia.